Eu tenho as minhas considerações a serem feitas. Gostaria que registrasse em ata ainda a questão do tempo, porque grande parte do tempo que eu vou utilizar é para resolver e definir, fazer colocações em relação à questão de ordem desta casa e do regimento interno. E o restante do período, sim, descontado dos 10 minutos que cada vereador tem nas explicações pessoais, como no uso da tribuna. Então faço isso porque, deixar registrado, porque já antemão hoje, anteriormente, já tinha comunicado que eu iria tecer os comentários como presidente referente a assuntos levantados pelo vereador Luciano. É uma pena, o vereador Luciano já não se encontra mais em plenário, mas com certeza deve estar ouvindo o rádio. É algo que ele sempre faz, né? Quando se ausenta da sessão, ele próprio já menciona que muitas vezes fica ouvindo a rádio para ver o desfecho das sessões. Então, realmente é fácil você falar o que quer, e é difícil ouvir a resposta depois. Então, espero que não tenha sido um ato covarde da excelência do vereador Luciano Marcos Antônio. Eu já tive discussões muito acirradas nessa casa. Realmente não pretendo retornar a fazer isso, pois não é produtivo e a população também não espera isso dos demais vereadores. Porém, se for para defender os colegas vereadores, a minha pessoa e a instituição Câmara Municipal, posso fazer novamente e quantas vezes for necessário. Nunca tive medo, né, de uma boa discussão e muito menos de colocar aí as coisas em pratos limpos. Eu gostaria de inicialmente dizer que o nobre vereador Luciano Antônio tem tomado algumas atitudes temerárias. Eu, como presidente, tenho o dever de buscar e manter a ordem dos trabalhos e não deixar que situações pessoais interfiram em nossas atividades legislativas. E por isso, na sessão anterior, também usei do meu bom senso e não tive o trabalho de ter respondido à altura às colocações já feitas na sessão anterior. Felizmente, isso é uma verdade. O vereador Luciano Marcos Antônio tem insultado os nobres colegas vereadores, alguns deles, tem faltado com respeito para com os membros nessa casa, especialmente no que tange o artigo 55, parágrafo 1º, tem faltado com respeito com os servidores dessa casa, com os funcionários, e realmente o vereador tenta passar o ar de bom moço, né, em tribuna, mas as suas atitudes são suspeitas e demagogas, né, pois nas últimas semanas tem demonstrado um certo desequilíbrio, né, percebido por muitas pessoas, e tratando mal, principalmente, os funcionários dessa casa. Tenho a dizer que, com o que o vereador mencionou referente ao assunto da saúde em tribuna, jamais procede algo nesse sentido, e achar que com isso vai me atingir ou vai me colocar medo, jogar mentira para a população, está muito enganado, né? Nós já tivemos opiniões diferentes, eu acho que é importante discordar, mas ter discernimento das coisas, né? Agora, gostaria, né, de realmente perguntar a ele e esperar que semana que vem ele venha me dizer, ou dizer público, se ele tem coragem de dizer e de falar a todos o que ele ia pedir para mim, enquanto vereador, na legislatura passada, e eu, secretário municipal de saúde. Engraçado que isso ele não menciona, né? Tais pedidos que eram feitos na época. Então isso me espanta. Agora, hipocrisia, né, chega. Eu acho que nós temos aí que ser honestos com os colegas vereadores. O que foi dito por ele é uma inverdade, pois no gabinete estava comigo ainda o vereador Adriano e o vereador Ju. E o que foi feito no gabinete é completamente diferente das palavras distorcidas que ele fez em tribuna. Então realmente é temerário as colocações do nobre colega vereador. Muitos funcionários da saúde me cobram hoje por que eu quase não apareço na Secretaria de Saúde. Eu tenho um jeito de conduzir a minha vida. Hoje eu sou vereador, não sou mais secretário de saúde. Eu tenho muitas vezes evitado de aparecer no posto, porque para que não pareça que eu esteja influenciando no funcionamento da secretaria, né? Eu tenho uma ligação tão boa praticamente todos os funcionários, né? Eu já passei por lá 2 vezes, talvez passe ainda por uma 3ª, 4ª, a gente não sabe o dia da manhã. Agora, o vereador Luciano, quando menciona certas colocações em tribuna, realmente mostra-se ser uma pessoa perigosa, porque realmente mostra ter maldade na sua vida, maldade nas ações, porque realmente não bate, não procede nada que foi colocado. Agora, a mentira, questão leviana que foi colocada, o nobre vereador Juca, o vereador Adriano são minhas testemunhas, podem comprovar isso a hora que for necessário. Eu gostaria de dizer ainda, de uma forma muito serena, muito calma,
e muito tranquila, que quando o vereador menciona em seu pronunciamento que foi tolhido a palavra, foi falado isso na sessão anterior, foi falado na sessão de hoje, algo que nunca aconteceu. O vereador Luciano renunciou à sua palavra na sessão passada e renunciou ao tempo que ele tinha de direito. Então, realmente, quando ele fala de um curso, o vereador Luciano tem faltado com a verdade mais uma vez. Ele ocorreu no erro de fazer uma tentativa de participar num curso, o qual não foi autorizado por minha pessoa como presidente. Pois o vereador não estava apto, não tinha cumprido o que menciona decreto, portaria baixada por esta presidência e por essa mesa, que regulamenta o uso de diária nessa casa, a qual também tem sido alvo de recomendações do Ministério Público. E o vereador Luciano, como primeiro secretário, teria o dever de cumprir na íntegra a legislação e ainda auxiliar a presidência no uso da organização e não tentar burlar o decreto baixado por essa presidência. Foi isso que o vereador Luciano tentou fazer. E eu não permiti, e por isso o senhor vereador hoje tenta me retalhar aqui em tribuna. Eu tenho que registrar isso para que as pessoas saibam. Eu pouco interessa, pouco me importa o que o vereador Luciano acha. Isso, para mim, não faz diferença alguma. Agora, eu preciso comprovar isso para a população e para os senhores colegas vereadores. Eu tenho tentado conduzir a Câmara da forma mais democrática possível. Talvez os novos vereadores não tenham tanto o conhecimento disso porque não passaram por outras presidências, mas os vereadores, já que passaram, têm o conhecimento disso. Agora, o vereador repudia a presidência porque age corretamente. Então o vereador Luciano gostaria que eu burlasse a lei e fizesse errado. Daí ele iria me defender e me aplaudir aqui na Câmara. Agora, se ele espera isso da minha pessoa como presidente, jamais eu vou fazer isso. Agora, quando o presidente diz que existe ditadura nessa Câmara, gente, meus caros colegas vereadores, eu tenho medo, porque é nessa hora, quando as situações aparecem, quando você aperta a pessoa, você vê realmente quem elas são. Agora, se depende do nobre colega vereador Luciano, ele dominaria o mundo, não apenas a Câmara de Vereadores, os vereadores, dominaria o mundo, tentaria dominar o mundo. Então, realmente, quando ele diz que ele tenta pedir, que ele tenta se aproximar, em nenhum momento fez isso. Se pudesse, como eu disse, dominaria o mundo pela forma que ele tem agido nas últimas semanas aqui nessa casa. Agora, esse tratamento com os colegas vereadores, eu duvido. Quais colegas vereadores podem confirmar as palavras do vereador Luciano que existe uma ditadura nessa casa? Nós temos dado liberdade para as comissões trabalhar, para os vereadores viajarem, se capacitarem. Todos os pedidos dos nossos colegas dentro da possibilidade legal é automaticamente autorizada. Então a gente tem feito o melhor trabalho possível para atender bem, fazer com que a Câmara possa funcionar bem. Agora, o vereador Luciano tem buscado passar por cima de tudo e de todos. Não tem medido suas palavras para os colegas. Hoje mesmo já confidenciou aqui que ele identificou uma incoerência no projeto de lei, senão iria ser votado aqui. Espera aí, tem mais 12 vereadores? Qual a garantia, a certeza de que esse projeto iria ser votado dessa forma? Nós temos a assessoria jurídica, nós temos as comissões. Então, mais uma vez, quando o vereador usa a palavra na semana passada e dizem que os vereadores se dobram a interesses do executivo, isso é grave. Será que ele tem o nome dos vereadores que estão se dobrando ao executivo? Quem é o vereador na ordem do dia para afirmar certas colocações? Ele prova essas declarações? Será que eu tenho que lembrá-lo, porque eu já lembrei na legislatura passada, e será que eu tenho que lembrar mais uma vez que aqui ninguém é mais que ninguém? Todos nós vereadores temos o mesmo peso. Na legislatura passada, por ter feito mais de 2.000 votos, ele achava que votava por 3 vereadores. Mas determinado período se passou e viu que o peso do vereador, seja ele com 500 ou com 100.000 votos, o peso do vereador é o mesmo. A democracia é assim. Então, mesmo ele não achando isso, porque ele sempre permanece com esse olhar de superioridade para com os colegas vereadores. E a população tem que saber disso. Quanto ao uso da palavra, quando ele menciona, eu gostaria que ele comprovasse se eu estou descumprindo o regimento. Eu gostaria que o vereador me comunicasse. Se eu não estiver conduzindo dentro da legalidade da presidência, ele que prove, ele que comunique, ou entre com recursos contra os atos do presidente, se caber coisa desse nível ou competência. Pois, através do artigo 56, eu tenho a obrigação de zelar pelo prestígio da Câmara, pelos direitos e garantias e respeito devido aos vereadores, os direitos que estão todos a dispor para todos aqui desta Câmara de Vereadores. Inclusive, na sessão anterior, o vereador Luciano, mais uma vez renunciando à palavra, no grande expediente, eu gostaria de explicar para todos que o uso da palavra em tribuna
no grande expediente, a inscrição é feita em lista própria, sob a fiscalização do primeiro secretário, a qual até hoje nunca tinha sido feita, senhores vereadores. Vocês são prova disso. O vereador, através de suas declarações, pode confirmar que tem faltado com as suas responsabilidades, pode ser até destituído do cargo de primeiro secretário. A palavra pode ser concedida a critério do presidente, e para não haver e nem pairar dúvidas, eu vou colocar o vereador Luciano em todas as sessões para falar primeiramente, para que ele, por respeito ele terá o prazer e a responsabilidade de iniciar os pronunciamentos nessa casa. Não é demérito nenhum a ele. Quanto ao uso da palavra nas explicações pessoais, através do artigo 122, será feita durante a sessão e anotada pelo primeiro secretário, que encaminhará ao presidente. Quando que o vereador Luciano fez isso aqui na Câmara, nessa legislatura? E ainda de forma cronológica. Temos a lista redigida desde o início deste mandato e sempre com a determinação desta presidência que proceda iniciando a inscrição pela minha direita. Quero registrar em ata que a partir de agora o vereador Luciano está devidamente comunicado e deverá cumpri-la na íntegra, obedecendo a determinação desta presidência. O fato do vereador ter tido a oportunidade de falar depois de alguns colegas é meramente, como já mencionei, uma oportunidade, a qual eu estou usando do bom senso e dando outro encaminhamento, atendendo outros pedidos de outros vereadores que gostariam de ser colocados em outros momentos, fazendo um rodízio ou adotando outros métodos facultados exclusivamente ao presidente. E por fim, como o senhor tem usado o bom senso, vereador Luciano, nessa casa, eu tomo a liberdade de utilizar o meu bom senso no uso da palavra em tribuna, e principalmente nas explicações pessoais. E ainda alertando o que o vereador tem infringido o artigo 132, onde diz o seguinte: cabe ao presidente resolver soberanamente as questões de ordem, não facultando a qualquer vereador opor-se à decisão ou criticá-la na sessão em que ocorrer. E isso ocorreu. Agora, meus caros colegas e vereadores, foi mencionado que eu proibi o assessor, funcionário, servidor em cargo de comissão, Marcelo Coman, a proceder à realização de ofício. Mas em nenhum momento o vereador Luciano teve a hombridade de dizer o motivo e o conteúdo do ofício. O vereador, só para se ter uma ideia, nós temos que seguir aqui, meus caros colegas e a todos que nos ouvem, a Constituição, a lei orgânica e o regimento interno. Agora, o vereador tem buscado os setores errados para realizar os seus pedidos. Isso demonstra despreparo ou má fé, pois querer que o assessor de imprensa remeta pedido ou demanda ao Tribunal de Contas é no mínimo estranho, para não falar outra coisa. Pois além da presidência, que está aqui os nobres colegas para comprovar, eu atendo a todos os pedidos dos vereadores e realizo, juntamente com a assessoria jurídica, todos os despachos. Agora, o vereador gostaria de encaminhar uma demanda ao Tribunal de Contas referente à prestação de contas da festa do feijão desse ano e da fiscalização feita pelo Tribunal de Contas a este município. A demanda é feita só de forma eletrônica e é feita pelo presidente e sua assessoria jurídica. Nós temos o Dr. Eriton e, por sinal, temos a doutora Aira, que é indicada do colega vereador Luciano Antônio, por sinal, que também todos os vereadores têm o conhecimento. Então, é fácil jogar mentira na tribuna. Agora, se ele está nervoso porque tem encontro com a justiça amanhã, dia 17 de setembro, em Irati, onde responde por processo de improbidade administrativa, por uso indevido de dinheiro público, gasolina, diária, ninguém tem culpa disso. Então, nós temos que ter responsabilidade, nós temos que trabalhar aqui de forma coerente com as nossas funções, com a nossa obrigação e nossas responsabilidades em nossos pronunciamentos. Então, eu fico muito triste, mas independentemente da presença dele, eu já tinha comunicado que eu iria fazer as considerações pela ordem do dia. Então esse assunto deveria ser dito e estar registrado em ata para preservar o bom funcionamento dessa casa e não admitirmos. Agora, se nós discordarmos entre nós, vereadores, como o nobre colega vereador Marcos se posiciona de uma forma, nós discutirmos o problema do município, da cidade, e sem a falta do devido respeito, isso é democracia. Agora, se sentir lesado porque o presidente não autorizou viagem para um congresso, tendo em vista que ele não entregue o relatório, nem o certificado conforme menciona o decreto baixado por essa presidência, quem que está errado? É o presidente ou é o primeiro secretário, que era o primeiro a fazer cumprir a lei, a auxiliar o presidente nessas atribuições? Agora, quanto à palavra, a mesma coisa. Agora, hoje em tribuna, fazer esse tipo de comentário infeliz, calunioso, liviano, realmente eu não admito. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncie aqui, seja nosso parceiro.